faz necessário. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3 até o 25. Se você não tiver a mesma versão, está sendo projetado para que a gente possa acompanhar na mesma versão. Diz assim a palavra do Senhor: Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médicos e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram a acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul a um dos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia, que me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: Bem sabes que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: Não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: Como é a sua figura? Respondeu ela: Vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher, e vendo-o assaz, perturbado, disse: Eis que a tua serva deu ouvido à tua voz, e arriscando a minha vida atendi as palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas forças e te ponhas a caminho. Porém, ele o recusou e disse: Não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e atendeu. Levantou-se do chão e se assentou no leito.
Tinha a mulher em casa um bezerro cevado, apressou-se, matou, e tomando farinha, o amassou e a cozeu em bolos ázimos, e trouxe diante de Saul e de seus servos, e comeram. Depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Soberano Deus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que temos de poder ouvir a tua palavra, do privilégio que temos, Senhor, de poder ouvir o Senhor falar conosco. Senhor, estamos diante de um texto intrigante da tua palavra, um dos textos mais complexos, e um dos textos que também move a nossa curiosidade, Senhor, quanto ao que acabamos de ler. Ajuda-nos, ó Deus, pelo intermédio do teu Espírito Santo, a compreender o que lemos, para que possamos aplicar em nossa vida, Senhor, a verdade central deste texto, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E tudo isso para a glória do teu Filho amado, nosso Salvador, Jesus Cristo. Assim oramos. Amém. Meus irmãos, como você toma decisões no momento de adversidade? Como é que você toma uma decisão no momento importante em que as coisas não estão como você gostaria que estivesse? Momento adverso, né? Todos nós temos momentos de adversidade, momentos difíceis. Como é que nós tomamos essas decisões? A vida do ser humano, a nossa vida, ela é repleta de decisões. Praticamente todos os dias temos que tomar uma decisão. Algumas delas são feitas em momento tranquilo, momento que a paz reina, um momento em que nós estamos sóbrios para tomar decisão, em momentos em que nós temos um pouco de sabedoria para tomar. Mas outros momentos nós temos que tomar decisões em que eles são complexos, nos falta paz e nós não sabemos que decisão tomar ou por que caminho seguir. E o homem comum, né, o ser humano, ele sempre procura uma forma melhor de tomar uma decisão. E como é que essa decisão deve ser tomada? Então é isso que o homem busca. De que maneira tomar e como tomar essa decisão com mais assertividade. Nesses momentos em que nós precisamos tomar essas decisões, temos que colocar o nosso equilíbrio em prática. Uma consultoria chamada RTM, bastante conceituada, ela colocou alguns itens que ajudar as pessoas a tomar decisões. Porque essas decisões que nós precisamos tomar, precisamos de equilíbrio para tomar a decisão com certa clareza e não perder então o foco daquilo que vamos tomar. Então essa consultoria, ela deu aqui pelo menos 4 itens que ela entendeu ser os itens mais essenciais e necessários para que alguém tome uma decisão. Primeiro, essa consultoria, ela entendeu que para tomar uma decisão é preciso ter calma. É uma verdade. Não se pode tomar uma decisão quando não há calma no seu coração. Quando a pessoa ela está em destempero, quando ela está fora do seu juízo, ela não está apta a tomar uma decisão. Então é preciso ter calma. O segundo item que essa consultoria entendeu ser necessário e essencial para se tomar uma decisão é que a pessoa precisa ter parâmetro. O que é isso, ter parâmetro? É tomar uma decisão, ou toda decisão deve ser tomada na subjetividade, né? ou melhor, não na subjetividade, mas ela precisa ter o quê? Critérios. Então, para você tomar uma decisão, você precisa olhar o quê? Tem parâmetros, você precisa ter critério. Você vai tomar a decisão. Porque se você tomar uma decisão na base da subjetividade, aleatoriamente, você vai tomar uma decisão errada. Isso é muito comum aqui, os nossos jovens e adolescentes vão entender bem isso, essa linguagem. Na prova, você chega na prova que está lá, né, o professor entrega a folha para você, você está com a prova lá, você fala assim: misericórdia, Jesus, o que é isso aqui? Está em hebraico, grego, hebraico, o que é isso? E você procura fazer o quê? Você usa um critério. Qual critério? Primeiro eu vou responder as mais fáceis e vou deixar as mais difíceis para depois. Pelo menos esse é o padrão de quando você pega uma prova que está difícil, já vai nas mais fáceis. Então, tomamos decisões com critérios. Mas um terceiro objetivo, um terceiro item que essa consultoria trouxe e ela entendeu ser necessário, é que precisamos ter objetivos nas decisões.
toda decisão, ela precisa ter um objetivo. Qual o objetivo dessa decisão que você vai tomar? Se sim ou não, se você vai tomar essa decisão acertada ou não, você vai saber depois, mas você precisa ter o quê? Um objetivo. E por fim, ela entendeu, tá? Que há um item necessário para tomar decisões, que ela coloca assim: não alimentar vícios. E vícios aqui não entendam como vícios químicos, mas é o vício de sempre tomar, aquela pessoa que sempre ela é viciada em tomar decisão, ou apressadamente, ou baseada em pressupostos subjetivos, ou ela toma a decisão: não, mas eu já fiz isso outra vez e deu certo. Quando aconteceu uma coisa assim, eu tomei essa decisão e deu certo. Então ela já está viciada nas falas e na maneira com que ela vai tomar a decisão. Então essa consultoria entendeu isso. Mas, irmãos, nós estamos diante de um texto dos mais complexos da Escritura. Então eu preciso que você preste atenção, que você foque neste momento, porque é um dos textos mais controversos da Escritura. É um texto dificílimo de compreensão, que divide opiniões, dividiu no passado e divide ainda opiniões nos dias de hoje. E, inclusive, esse texto que nós lemos é um texto muito usado pelo Espiritismo para justificar a prática da mediunidade. Tá? Então, eu preciso que nós tenhamos atenção nas palavras que eu vou dizer aqui. Isso é um dilema do texto. O grande dilema do texto, qual é o dilema do texto? Primeiro, são 3 dilemas aqui que nós encontramos. Primeiro dilema: foi realmente Samuel quem apareceu e falou com Saul? É o primeiro dilema. Foi Samuel que realmente apareceu ali para Saul e falou com Saul? Segundo dilema: se foi Samuel que apareceu e falou com Saul, então aquela mulher teria poder para invocar espíritos já mortos? Um segundo dilema desse texto. E o terceiro dilema, importantíssimo: Deus permitiu tudo isso? Então, quando nós olhamos para esse texto, nós temos que trabalhar com esses 3 dilemas. Primeiro, foi Samuel que apareceu e falou com Saul? Segundo, aquela mulher tinha então poder para invocar espíritos mortos? Terceiro, Deus permitiu que isso acontecesse? Vamos discorrer. O texto nos afirma, meus irmãos, algumas coisas importantíssimas aqui que nós precisamos recorrer aos textos bíblicos. Eu vou pedir que o Heitor volte de novo lá para o computador, que nós vamos precisar de alguns textos para ler aqui. O profeta Samuel, então, ele já havia morrido. O profeta Samuel já era morto. Os filisteus estavam reunidos em guerra contra Israel. E ao enxergar o exército dos filisteus, Saul fica com medo. Se você fizer um exercício de memória, quando nós pregamos sobre 1 Samuel capítulo 17, lembram qual era a expressão de Saul quando Golias estava afrontando o povo de Deus? Medo. Parece que os filisteus são uma pedra no sapato de Saul. Estão sempre colocando Saul em saia justa. Estão sempre despertando em Saul aquele homenzão, homem grande, homem grande, homem alto, de estatura maior que todos. Mas ele tem medo quando ele olha para Golias, o filisteu, e quando ele vê o exército dos filisteus agora acampado ali, ele tem medo. Saul mostra o seu medo. E o medo de Saul está atrelado a algo muito importante, que eu quero que você preste atenção, que você anote isso no seu bloco de notas mental. Né? O Senhor Deus havia abandonado Saul devido às suas muitas teimosias e desobediências, e já não se comunicava mais com Saul. O próprio texto que nós lemos, versículos 3 a 6, mostra que Saul não conseguia mais falar com o Senhor, nem pelo ministério profético e nem por sonhos. Deus não queria mais papo com Saul. Então nós vamos ver por que Deus não queria mais papo com Saul. Por que Deus não queria mais se relacionar com Saul? Por que Deus fez assim para Saul, fechou seus ouvidos e não ouviu mais as orações, mais os pedidos de Saul? Abramos a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 15, versículos 1 a 13. O Heitor vai projetar aqui para que a gente ganhe tempo. 1 Samuel capítulo 15,
versículos 1 a 3, olha só que interessante a rejeição de Saul. Por que ela vai se dando? Por que Saul vai sendo rejeitado pelo Senhor? Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia ao Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Perceba, o primeiro ponto aqui, depois a gente vai ler do 7 ao 11. Deus deu uma ordem simples para Saul. Simples. Saul, os amalequitas, eles têm um saldo negativo comigo. Eles prejudicaram o meu povo em certa ocasião da história, e então agora você vai lá e aniquila a geração dos amalequitas. Versículos 7 a 11, a história continua. Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está de frente ao Egito. Tomou, pois, vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Perceba o segundo ponto, depois a gente vai ler o 34 e 35. Deus deu uma ordem, Saul desobedeceu a ordem do Senhor. Por mais que Samuel tivesse intermediado pelo Senhor, chega um momento que o Senhor fala assim: Samuel, até quando? Até quando você vai interceder por Saul, sendo que eu já rejeitei ele? Ele é desobediente. E nós vamos ver que não ficou só nessa vez. Versículos 34 e 35 do capítulo 15. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. E nunca mais viu a Saul, até ao dia de sua morte. Porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Então Deus manda Saul fazer uma coisa, Saul não faz. Saul poupa o rei, poupa algumas coisas boas, ovelhas, bois, né? E coisas boas que tinham lá, e guardou e repartiu os despojos. Quando Samuel volta da presença do Senhor, Saul está fazendo o quê? Uma festa. Uma festa. Saul vem tomando muitas atitudes erradas. E essas atitudes erradas de Saul, essas más decisões, vão trazer consequências desastrosas para Saul. Ele está fazendo uma festa, sendo que não era motivo para a festa, porque ele tinha desobedecido ao Senhor. Então Samuel executa a ordem do Senhor, matando Amaleque e destruindo todas aquelas coisas que Deus tinha dito a Saul para que ele não fizesse. Saul desobedeceu uma ordem simples, culpando o rei Agag. Ou seja, primeira decisão errada, né? E tentando consertar o mal que ele, Saul, havia feito, ele toma outra decisão errada. Qual é? Ele foi prestar culto ao Senhor. Olha só, ele tinha desobedecido ao Senhor, ele foi repreendido por Samuel, e o que ele fez? Tomou a segunda atitude errada dele nesse texto, foi fazer culto ao Senhor, prestar culto ao Senhor. Irmãos, Deus recusou o culto de Saul, porque Deus não aceita culto de desobediente e nem aceita as suas ofertas. Vou repetir: Deus rejeitou o culto que Saul fez. Saul pegou as ovelhas, pegou os bois, os melhores que tinham, foi oferecer ao Senhor, porque ele já tinha sido repreendido por Samuel do mal que ele tinha feito, desobedecendo ao Senhor, e quis prestar um culto achando que Deus se alegra com sacrifícios de bodes e carneiros. O escritor aos Hebreus diz que Deus não se agrada mais disso, que Deus não se agrada em sangue de touros e de bodes, mas daqueles que lhe obedecem. O próprio Samuel vai dizer que
O Senhor, Ele prefere que Ele obedeça, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, o culto de Saul foi rejeitado porque Deus não aceita culto de desobediente e nem aceita as suas ofertas. Nós temos um conceito muito errado dos nossos dias atuais. Nós achamos que uma vida de pecado, uma pessoa que anda na desobediência, uma pessoa que ela é costumeiramente comete atos pecaminosos de forma constante, acha que simplesmente se resolve no vou na igreja. Vou lá, domingo tem um culto ali na presbiteriana, não importa nem se é no seu nome, vou lá, ou na igreja batista, ou na assembleia, ou na católica, ou na qualquer igreja que seja, eu vou lá prestar meu culto, achando que Deus vai se esquecer da sua conduta pecaminosa, desobediente, e achando que Deus precisa do vil metal. Vai lá, não vou fazer uma oferta a Deus, vou depositar aqui no gasofilácio um valor alto aqui, né? Deus não se importa com isso. O que Deus requer é obediência do seu povo. Obediência. Então, ele toma a decisão errada. Ao ser corrigido por Samuel, Saul ele demonstra um arrependimento, né? Parece ali que é um arrependimento, mas o arrependimento que o texto do capítulo 15 descreve de Saul não é um arrependimento por ter ferido a ordem que Deus mandou, não é um arrependimento sabendo que ele pecou contra a santidade de Deus, que ele desobedeceu a Deus, mas o arrependimento dele é porque Samuel disse que Deus daria a coroa do reino a outro melhor do que Saul, e ele não queria perder a sua coroa, não queria perder a sua posição de rei. Então ele se arrepende ali, né, esse arrependimento baseado no que ele vai perder. Irmãos, outro erro nosso, as pessoas do mundo moderno, elas acham que arrependimento se dá pelo pecado cometido e não por ferir a santidade de Deus. Nós não devemos nos arrepender porque nós fizemos uma coisa errada, porque quem não é cristão também sabe que aquilo é errado. Quem não teme a Deus sabe que a sua atitude ela é errada e ela não é uma atitude correta. O cristão ele não deve se arrepender por ter cometido somente a coisa errada, mas ele deve se arrepender porque ele pecou contra Deus. Ele deve ser, o coração dele deve ser como o salmista: Senhor, pequei contra o Senhor, e somente contra o Senhor eu pequei. Davi nunca procurou desculpas. Davi nunca procurou olhar para os seus erros e falar: não, eu pequei, eu não posso pecar, porque eu sou rei, eu tenho que manter a aparência. Davi sabia que o seu pecado era contra o Espírito de Deus. E nós precisamos, meus irmãos, ter isso em mente. Nós pecamos contra Cristo. Todas as vezes que nós pecamos, seja por pensamento, atos ou atitudes, pecamos contra Cristo. E nós temos que saber que o nosso pecado feriu o nosso Senhor. E nós devemos ir para a oração e falar: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra a tua santidade. E não se arrepender, não ter remorso do erro que fizemos. Saul toma mais uma decisão errada. Diante da desobediência, então, da desobediência de Saul, Deus retira de Saul o seu espírito. Vamos ler lá, 1 Samuel capítulo 16, versículos 14 a 15, 1 Samuel, um texto à frente, 16, 14 e 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tendo-se retirado Saul, o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Meus irmãos, o Espírito Santo no Antigo Testamento ele não era como nos tempos da igreja. Hoje nós temos o Espírito residindo em nós, morando em nós, somos templo, morada do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre o profeta, sobre um determinado personagem, e então ele se retirava, porque era por propósito. Saul, ele tem agora retirado de si a presença de Deus. O Espírito de Deus agora não é mais com Saul. E quando o Espírito de Deus é retirado de Saul, Saul recebe um espírito maligno, um espírito que vai atormentar Saul e que vai fazer com que Saul cometa barbaridades. Meus irmãos,
Deus não rejeita Saul por simples coisas. Às vezes nós olhamos para as escrituras e olhamos assim e falamos: mas Deus rejeitou Saul só porque ele desobedeceu, só porque ele não matou um rei, só porque ele ficou com os melhores bois e as ovelhas. Nossa, mas que coisa! Nós vemos que só nessa passagem Saul desobedeceu a Deus, Saul prestou culto a Deus sabendo que ele estava em pecado, e Saul mostrou um arrependimento para não perder a sua coroa. Mas não fica só nisso, A partir do momento que Deus rejeita Saul, Saul passa a ser um homem que toma seguidas decisões erradas. Então nós vamos ser um pouco rápido aqui. 1 Samuel 18, 10 a 13. Olha só, Saul agora sem o Espírito de Deus, sem a presença de Deus, ele tenta matar por inveja aquele que o amava, que é Davi. 1 Samuel 18, 10 ao 13. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul, pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000, e ele fazia saídas e entrada de militares diante do povo. Vejam só, Saul agora sem a presença de Deus, rejeitado pelo Senhor, torna-se alguém invejoso, toma uma decisão: matar Davi, porque Davi tinha a presença de Deus e ele não. Saul passa a ser um homem de decisões erradas. Em 1 Samuel 19, 11, Saul novamente tenta matar Davi, por uma terceira vez. Depois nós vemos uma outra decisão errada de Saul, quando ele trata com injúria e ofensa seu filho e a sua esposa. Vamos ver lá, 1 Samuel 20, capítulo 20, verso 30 a 32. Olha as palavras de Saul dirigido à sua família, especialmente ao seu filho e à sua esposa. Versículo 30 ao 32. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho de uma mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há ele de morrer? Que ele fez? Então vejam só, Saul é um homem agora irado, que toma decisões sempre para matar aquele cujo Espírito de Deus está. Meus irmãos, um homem sem a presença de Deus, um homem rejeitado por Deus, uma pessoa rejeitada por Deus, é uma pessoa agora que ela toma decisões erradas. As decisões dela vão sempre ser de inveja para com aquele que tem a presença de Deus. Vai ser sempre a tomada de decisão para eliminar aquele cujo Deus é com ele. E nós vemos isso repetindo durante toda a vida. Mas há uma decisão de Saul, meus irmãos, que eu confesso a vocês, é uma das decisões mais tristes que alguém tomou na vida. De toda a Escritura, uma das decisões mais tristes e perversas que eu li se encontra em 1 Samuel capítulo 22, 11 a 18. 1 Samuel capítulo 22, 11 a 18. Saul é um homem que passa a tomar decisões erradas. Ele quer matar Davi por inveja, ele ofende a sua família por causa que a sua família ama Davi. E agora, olha só estas palavras de 1 Samuel capítulo 22, versículos 11 a 18. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nob. Todos eles vieram ao rei. Disse-lhe Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor.
Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantaste contra mim e me armasse ciladas, como se vê hoje. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? A casa de hoje que consulta a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma ao seu servo, nem toda a sua casa, nem toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque, morrerás tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não lhe fizeram saber. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e os matou. Naquele dia, 85 homens que vestiam uma espola sacerdotal de linho. Meus irmãos, o homem rejeitado por Deus, o homem cujo Espírito de Deus é mais com ele, ele é capaz de tocar em coisas sagradas e torná-las vãs, e torná-las inúteis. Saul teve a audácia, a coragem de estender a espada contra os sacerdotes de Deus, aqueles que Deus separou para o ofício no templo, aqueles que Deus separou para que eles prestassem culto ao Senhor, que ofertassem ao Senhor. Mas Saul é um homem que toma decisões erradas, é um homem que não consegue mais se achar. E enfim, Saul toma, já no final da sua vida, a decisão, podemos assim dizer, que vai culminar no seu fim. Em 1 Samuel nós vemos Saul desobedecendo uma das leis antigas do povo de Israel, que era não consultar necromantes. Era uma ordem explícita na lei mosaica de não consultar os necromantes. Então Saul, ele passa por cima disso e desobedece ao Senhor. Meus irmãos, quando o coração do ser humano se torna desobediente e soberbo, suas decisões são sempre distantes do Senhor. Sempre distantes do Senhor. Quando o coração do homem se torna desobediente e soberbo, as suas decisões são sempre distantes de Deus. Ele sempre vai tomar as decisões erradas, mostrando que ele é autodependente e que não precisa de Deus. Saul se tornou este homem soberbo, que entendeu que ele, sendo rei, ele poderia tomar todas essas decisões sem obedecer ao Senhor, sem ao menos dizer: Davi é um homem que me ama, Davi foi escolhido por Deus para o meu lugar, minha esposa e meus filhos são heranças do Senhor, os sacerdotes são homens escolhidos a dedos por Adonai. Mas Saul é um homem que não toma as mais decisões na base da razão. Saul não toma mais decisões por fé. Saul toma decisões agora pela força do seu braço. Meus irmãos, nos dias de hoje, nesses dias em que vivemos, ser independente é sinônimo de pessoa forte, de pessoa resiliente. Você deve ter ouvido já isso, que não precisa dos outros, que não precisa de ajuda de ninguém, porque ela pode tomar suas próprias decisões. Porém, contudo, todavia, qualquer decisão que seja tomada sem Cristo são decisões equivocadas, egoístas e infrutíferas. Qualquer decisão que eu e você tomemos, se não for em Cristo, são decisões equivocadas, egoístas e infrutíferas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, olha só o que o sábio Salomão escreveu sobre a tomada de decisão, sobre como devemos
tomar decisões. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6. Salomão vai dizer estas palavras. Provérbios 3, 5 a 6. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Ou seja, quando as nossas decisões estão alinhadas com a decisão do Senhor, são decisões que nos vão trazer benefício, vão ser frutíferas. João, na sua primeira carta, escrevendo à igreja de Éfeso, João, no capítulo 5, versículo 14, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, olha o que João diz também sobre decisões que nós devemos tomar, e essas decisões devem ser no Senhor. João diz assim, se alguém, 14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se Saul tivesse a oportunidade de ouvir o seu contemporâneo, o seu neto, podemos assim dizer, ou o seu neto, Salomão, talvez Saul teria um entendimento. As nossas decisões precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Saul vai acumulando coisas da sua vida. Mas voltemos para o texto, meus irmãos. De novo, os versículos 1 a 4 nos mostram que Saul, ele é um rei que não toma posição de rei. Ele está com medo do avanço do exército filisteu. E agora, Samuel já era morto. E não tendo mais resposta do Senhor. Porque provavelmente não se tem mais um ministério profético, já que Samuel era um profeta e juiz e já era morto. E nós vimos aqui que Saul mandou matar todos os sacerdotes. Então já não tem mais profeta vivo. Samuel era o último da época ali. Se tinha, outros ainda viriam depois. E os sacerdotes, que eles carregavam no seu peito como se fosse uma espécie de tábua, podemos assim dizer, e tinha pedras, e essas pedras eram as pedras que consultavam ao Senhor, o Urim e o Tumim, pedra chamada Urim e Tumim. Os sacerdotes carregavam a estola sobre as suas roupas, e então quando alguém precisava ouvir sobre a resposta do Senhor, então o sacerdote vinha com a estola sacerdotal, e então consultava o seu Senhor. Mas agora todos os sacerdotes estão mortos, o próprio Saul retirou a vida deles. Então, quem consultar? Não tem profeta, não tem sacerdote. Deus se calou para Saul. Então, Saul toma essa atitude de consultar uma feiticeira. Irmãos, os necromantes, eles eram pessoas, e já tinha necromantes nessa época, que consultavam o espírito dos mortos. Saul, se vocês lembrarem um pouquinho antes, Saul, ele expulsa os necromantes do território de Israel. E não há uma explicação por que Saul expulsa os necromantes. Tá? Esse fato de não estar registrado porque Saul expulsa e depois quer consultar um necromante, mostra também o quê? O perfil incoerente de Saul. Saul é um rei incoerente. Desde o seu início, é um rei incoerente. E consultar os espíritos dos mortos era feito por meio de adivinhação. Por isso que o texto fala que Saul pede um adivinho e depois vem a palavra médium ou necromante, né? Então era feito por meio de adivinhação e era bastante divulgado no mundo antigo. Não é uma prática isolada que nós estamos vendo aqui. Não é uma prática isolada. Essa prática era muito usada não só fora de Israel, mas dentro de Israel, dentro de próprio Israel. Eu quero ler com você somente 2 textos para você ver que este caso não é um caso isolado, não é que apareceu do nada assim não. Vamos ler 2 Reis, capítulo 21, versículo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 6. Segundo livro dos Reis, vemos aqui quando o texto narra que havia em Israel esta prática maléfica de consultar espíritos. Olha, versículo 20, versículo 6. E queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro e se tratava com médiuns e feiticeiros.
prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Quem é esse? O rei Manassés. O que o rei Manassés fez? De novo, o rei Manassés queimou o seu filho como sacrifício, procurou adivinhos pelas nuvens, era agoreiro e tratava com médios e feiticeiros, e ele fez tudo o que era proibido ao Senhor. Não precisamos ler outro texto que é semelhante, mas percebam, em Israel essa prática tinha. Era rejeitado pela lei, condenado pelo Senhor, mas estava lá enraizada no meio. Até um certo tempo, alguns escritores dizem que por se tratar por estar dentro dos territórios judaicos, não havia uma proibição em ter essas pessoas lá. A proibição era que o povo judeu, separado por Deus, consultasse, mas é somente uma tese. Tá? E essa proibição está bem clara. Vamos ver essa proibição do Senhor, Deuteronômio capítulo 18. Olha o que a lei diz sobre esta prática. Está bem claro, Deuteronômio capítulo 18. O leitor vai projetar para nós aí, versículos 10 e 11. 18, 10, 11. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Estava claro que naquela época, quando o povo de Israel está recebendo isso, há nas terras vizinhas essa prática. E o texto diz que quando vocês estiverem lá, não façam essas coisas, porque essas coisas já existem, já havia essa prática no mundo antigo, mas essa proibição está lá. E essa proibição, meus irmãos, só foi extinguida, só foi eliminada do meio do povo de Israel quando o rei Josias, lá em 2 Crônicas capítulo 23, ele faz a reforma, que nós chamamos da grande reforma de Josias. Isso 390 anos depois da morte de Saul. Somente 390 anos depois é que essa prática foi extirpada, eliminada do povo de Israel. Mas eu sei, você deve estar se perguntando aí, porque eu também estaria. A pergunta é, tá, ok, você falou tudo isso aí, ok, mas Samuel apareceu de fato para Saul? Foi real o que aconteceu ali no texto? Então, bora lá para a gente resolver essa questão. Meus irmãos, a questão aqui se a mulher realmente possuía poder para se comunicar com espíritos mortos, ou se ela iludiu Saul, ou se ela simplesmente era uma impostora declarada, diverge até hoje. Até hoje diverge em muitos locais e em muitos teólogos. Eu vou fazer aqui um apanhado histórico só para vocês terem uma ideia de que isso é uma coisa muito complicada. Teses, tá? Algumas teses na face da igreja. Alguns entendem que de fato o texto indica que na verdade Samuel falou com Saul, né? E foi Samuel que apareceu ali, né? Porque a mulher viu Samuel, Saul verificou que era Samuel, e Samuel falou com Saul acerca das coisas que o próprio Samuel tinha dito anteriormente, e repreendeu Samuel conforme ele tinha repreendido anteriormente. Então, olhando para o texto, tá, muitos afirmam claramente que Samuel falou com Saul, e toda essa história é uma narrativa histórica que ficou perpetuada no território de Israel. Há uma segunda tese, que nós não podemos acreditar que a mulher tivesse realmente o poder sobre o espírito de Samuel, tá? Ou de trazer o espírito de Samuel ao mundo dos vivos, somente com um aceno seu, tá? Porque, além de ser uma prática proibida, o espírito que está morto, segundo Lucas 17, quando Jesus diz que quem está cá não pode vir para lá, né, é algo que mostra claramente que não há possibilidade de um espírito morto vir ao mundo dos vivos, tá? Então, essa mulher estaria iludindo Saul,
estaria para poupar a sua vida iludindo Saul. Mas quando nós olhamos para a história da igreja, a divisão é muito grande, muito grande. A Septuaginta, é um dos documentos mais considerados na história da igreja, na história do cristianismo e também de todo o escrito judaico. O que é a Septuaginta? É a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Tá? E na Bíblia hebraica há um acréscimo no texto de 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, que diz que o profeta Samuel lhe respondeu, e comprova que é o Espírito Samuel, e diz assim, e Samuel, o profeta, lhe respondeu. Tá? E há um texto também no livro Apócrifo em Eclesiastes, que confirma isso também. É um livro histórico, tá? Que conforma, que mostra que realmente era Samuel que apareceu ali. Então a Septuaginta, ela defende que é Samuel que foi ali. Por quê? Porque era a tradução que os judeus usavam. E todo judeu entendia de fato que este texto Samuel apareceu. Mas há também o historiador judeu chamado Flávio Josefos. Flávio Josefos, ele era um historiador, não era cristão, e ele tinha toda a história narrada do povo judeu. Flávio Josefos também tinha confirmado que era Samuel que apareceu. Nos seus livros, marca ali que era Samuel. E defende que durante todo o Antigo Testamento, e durante todo o período interbíblico, e nos dias de Jesus, e no dia dos apóstolos, o entendimento era de que Samuel apareceu ali para Saul, diante da feiticeira de Endor. Tá? Há um entendimento também ainda, por alguns pais da igreja, que entendiam que não era Samuel que apareceu ali. Por exemplo, Tertuliano foi um grande pai da igreja, ele entendeu que não era Samuel. Mas outros grandes teólogos, como Justino Mártir, Orígenes, Agostinho de Hipona, John Wesley, Adam Clarke, Charles Hold, Campbell Morgan, Augustus Nicodemos, eles entendem que é Samuel que apareceu ali para Saul. Do outro lado, tem gente grande, Tertuliano, Jerônimo, Gregório de Nissa, João Crisóstomo, Lutero, Calvino, Matthew Henry, que defendem que foi uma aparição diabólica que aconteceu ali no texto de Samuel 28. As escrituras em Atos 16 e Deuteronômio 13 são passagens que mostram também, que nós devemos considerar para que a gente possa ter uma ideia, de que Satanás, ele pode, dentro dos seus propósitos, intermediar, ou seja, tomar formas para confundir o povo de Deus. Então, Atos mostra ali, período de feitiçaria, Deuteronômio 13 nos dá essa ideia de que Satanás pode lubrificar e enganar. Mas tem duas coisas que são bastante importantes que eu quero que você considere. O escritor do livro de 1 Samuel, e uma das regras da teologia a Bíblia é inspirada por Deus. Tudo o que está nela foi Deus quem inspirou ao escritor. O escritor não escreveu nada por sua vontade, e ela é clara, de fato. Então, o escritor do livro de Samuel tinha convicções de que é Samuel quem aparece para Saul. Senão ele não usaria o nome de Samuel, dizendo que é Samuel que apareceu para Saul, e Samuel respondeu, e Samuel disse por que me atormentas, e Samuel disse isso. Então se trabalha com essa ideia de que é Samuel. Em Mateus 17, do 1 ao 9, temos um caso de alguém que estava morto, mas apareceu para os vivos. Moisés e Elias apareceram para Jesus, diante de Pedro, Tiago e João. Eles apareceram. Eles já haviam mortos, e Jesus está lá, faz no Monte da Transfiguração. Pedro diz: Senhor, façamos então uma morada para que Moisés, Elias e o Senhor possam. Eles estavam mortos, mas voltaram, puderam aparecer ali. Meus irmãos, o grande dilema desse texto, por mais que nós achemos que seja este, se a feiticeira teve poder para trazer Samuel ao mundo dos mortos, e se foi Samuel que apareceu ali, não é isso. Não é esse o grande dilema do texto. O grande dilema do texto é as consequências terríveis que Saul adquiriu
ao longo da sua jornada, ao longo da sua caminhada. E o mais grave disso tudo, foi o abandono de Deus a Saul. O abandono, Deus abandonou Saul. E horrenda coisa é quando Deus abandona alguém. Com a sua atitude desobediente, Saul trouxe derrota vergonhosa para Israel, trouxe morte para si e para sua família, desonrou a sua descendência. A desobediência, meus irmãos, sempre traz um juízo divino. E devido a esse amontoado de más decisões, Saul foi recebendo as consequências dela. E sem dúvida nenhuma, a maior consequência de todas as suas más decisões, e a pior de todas, a mais grave, foi perder a presença de Deus, foi ser abandonado por Deus. Saul é rejeitado por Deus. Romanos, capítulo 3, tem lá quando Deus diz assim, que Deus entregou aquelas pessoas aos seus pecados mais danosos. A palavra entregar ali, no grego, é uma palavra judicial, que aponta para alguém que é levado diante ao juiz para ser executado. Esse é o sentido da palavra, Deus os entregou às suas paixões. É uma palavra judicial, é entregar para que essa pessoa seja executada. Meus irmãos, Saul foi rejeitado por Deus. A maior consequência, a mais danosa consequência de Saul foi o silêncio de Deus, foi o abandono de Deus, foi perder a presença de Deus. O silêncio de Deus significa que Deus abandonou Saul de fato. Deus não quis falar com Saul, nem por profeta, nem por urim e nem por sonhos. O silêncio de Deus é o maior castigo que um homem pode ter. É a pior coisa que alguém pode ter, é o silêncio de Deus. Quando Deus se cala para alguém que é desobediente, para alguém que não quer seguir as ordens do Senhor, essa pessoa, ela já esgotou todas as possibilidades de perdão. Essa pessoa realmente ela não quer, de fato, andar nos caminhos do Senhor. Saul teve chance de se recuperar. Saul foi alertado por Samuel diversas vezes. E Saul tinha os profetas, tinha o profeta. Saul tinha o Senhor ao seu lado para que ele então fosse um rei próspero e um rei que deixasse um bom legado. Mas Saul rejeitou tudo isso. E consultar a pitonisa aqui, irmãos, mostra o estado de falência de Saul, mostra o estado de putrefação interna que Saul estava. Quando Saul vai consultar a pitonisa, Saul já havia morrido por dentro. Saul já era um morto espiritualmente. Meus irmãos, não pensem que essa história bíblica é uma história de ficção e que nós não vamos consultar uma médium ou vamos consultar um feiticeiro. Quando nós preferimos consultar os nossos ídolos, estamos rejeitando a Deus. Quando nós queremos opinião de pessoas, opinião de instituições, queremos trabalhar com coaches, com profetas, queremos trabalhar com os espirituais, rejeitando a presença de Deus, então é porque o nosso estado também já está avançado em morte. Nós já estamos entrando na UTI. Como nós podemos aplicar isso, meus irmãos? Primeira coisa, ser escolhido por Deus para uma obra ou ministério não nos isenta de andar de acordo com os seus padrões. A primeira verdade que nós precisamos aprender: ser escolhido por Deus para o ministério ou para uma obra não nos isenta de andar de acordo com sua vontade. Porque há muitas pessoas que pensam que o fato de Deus estar abençoando elas ministerialmente, ou que Deus as estejam abençoando de alguma forma, significa que Deus está aprovando o seu caráter distorcido. A Bíblia diz que ninguém engana a Deus. Ninguém pode enganar a Deus. Saul, ele obteve do Eterno uma chamada real, uma chamada que foi confirmada, que foi vista por todos. Saul
ele teve a honra de ser escolhido por Deus para ser o rei de Israel. E sabe o que era ser rei de Israel? Era representar Deus diante do povo. Era ser o rei terreno, cujo rei maior era Deus. Entretanto, Saul perdeu o seu reino por não andar de acordo com as orientações de Deus. Não basta ter uma chamada, não basta ter um ministério, é preciso ser obediente o tempo todo, pois somente a obediência a Deus de forma irrestrita vai nos garantir vai nos garantir a orientação do Senhor quanto às decisões que nós devemos tomar. Primeira aplicação que nós devemos tomar em nossa vida, olhando para Saul. Uma segunda e última aplicação, meus irmãos, é que em nossa caminhada nós teremos que tomar decisões. Enquanto aqui na terra nós vamos tomar decisões. Algumas delas são fáceis, como disse no começo, outras nem tanto. Porém, devemos tomar todas as decisões no Senhor e obedecer aos seus mandamentos, conforme diz Jeremias, no capítulo 29. Jeremias diz que é para obedecer ao Senhor, né? O homem não pode confiar em si, mas na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Todas as nossas decisões devem ser para a glória de Deus, conforme diz Paulo em 1 Coríntios 10, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então qualquer decisão nossa deve ser para a glória de Deus. Meus irmãos, decisões não são fáceis de verdade, principalmente quando elas são no momento adverso, quando elas chegam num momento difícil da nossa vida. Mas deixa eu lhe trazer algo que pode motivar o seu coração, que vai motivar o seu coração, de verdade. Jesus estava diante de um grande dilema, de uma situação difícil e complexa. E diante dessa situação difícil e complexa, Jesus precisou tomar uma decisão de ir à cruz. Era uma decisão importante. E essa decisão de ir à cruz, Jesus tinha ciência de todo o cenário que ali se desenhara, de todo o sofrimento que ele ia passar. Jesus sabia das dores que ele ia ter que suportar sobre si. Jesus sabia de tudo o que iria acontecer, e ele tinha que tomar essa decisão, ir à cruz. Ele não hesitou de cumprir a sua missão. Qual era a missão de Jesus? Salvar todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Essa era a missão dele, conforme João capítulo 3, versículo 16. Jesus aceita o chamado do Pai para morrer no nosso lugar. Isaías capítulo 6, quando Isaías tem aquela visão, Isaías tem uma visão e aí ele ouve uma voz dizendo assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías ouve então: envia-me a mim. Isso apontando para Jesus. Jesus foi em nosso lugar. Jesus disse: eu vou no lugar deles, eu vou morrer por eles, eu vou sofrer por eles. Jesus tomou uma decisão difícil, num momento difícil, num momento de dor, num momento de abandono, num momento que as circunstâncias não lhe eram favoráveis, mas ele, por amor e obediência a Deus, ele tomou. E as Escrituras dizem em Filipenses que por causa da decisão obediente de Jesus e por ele ser obediente, tomar a decisão correta, Deus o exaltou de tal maneira que lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, cujo todo joelho terá que se dobrar e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele tomou a decisão, sabe a decisão de obedecer a Deus. Meus irmãos, diante dessa decisão de amor do nosso Senhor, por mim, por você, como nós vamos tomar decisões a partir de hoje? Diante do que Cristo fez por nós, diante da decisão dele em morrer em nosso lugar, diante da decisão dele de sofrer em nosso lugar, diante da decisão dele de padecer em nosso lugar, como nós vamos tomar as nossas decisões de hoje em diante? Buscando a nossa vontade? Ou obedecendo e fazendo a vontade dele?
se a oração do Pai Nosso faz sentido para nós ou não. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a enxergar essa verdade do Evangelho, olhando para as decisões da nossa vida e entender que todas elas devem ser tomadas em Cristo e para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua bondade e misericórdia. Graças te damos porque a tua palavra é viva e eficaz e ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Senhor, diante da dificuldade desse texto que nós vimos hoje, Senhor, texto complexo, que diverge opiniões, que ao longo desses mais de 6, 7 mil anos, Senhor, ou 5, 6 mil anos, ele vem sendo estudado, reestudado, compreendido de uma maneira, de outra, Senhor. Mas a nossa questão não é se Saul consultou ou não, se ali foi Samuel ou não. A nossa questão é: Saul foi abandonado por ti por ser desobediente. Saul foi rejeitado pelo Senhor porque Saul escolheu seguir a sua vontade e não a do Senhor. Saul foi rejeitado pelo Senhor porque Saul só tomou decisões erradas de sua vida. As decisões de Saul trouxeram consequências amargosas, consequências danosas, consequências frutíferas para a sua vida. Trouxe prejuízo para a sua família. E acima de tudo, Senhor, levou Saul à morte, à perda do seu reino e à ridicularização daqueles que afrontavam o povo de Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, a tomar as nossas decisões com parâmetro com as diretrizes da tua palavra, segundo a tua vontade e não a nossa, para que o teu nome, o teu santo nome, seja sempre glorificado. Assim oramos com gratidão, Senhor, pelo culto dessa noite, pelo privilégio que nos deste de servir a Ti, de cantar ao Senhor, de ouvir o Senhor falar conosco. Pedimos que nos leve em paz aos nossos lares, nos livrando de todo mal e nos guardando debaixo da tua destra.